Hoje a minha convidada exausta é Ana Ricari e a gente vai falar sobre a ex e a rivalidade feminina. Não, Minha ex, ela é muito complicada. Ela é muito complicada. Vocês se parecem bastante, mas você é melhor que ela. E quando a gente terminar, eu que você é louca? Acho que é o cúmulo do A Minha Ex é Louca, é Aham. tipo, é outro nível, assim, A Minha Ex é uma bruxa. E aí eu comecei a me questionar, gente, eu não sou ciumenta coisa nenhuma. Coisa nenhuma, sabe? Se esses caras são mal resolvidos e que não trazem transparência em relação às minas que eles, sabe, se relacionam. E aí a gente fica aqui tentando adivinhar quem são essas mulheres, elas são maravilhosas. E a gente fica tipo, nossa, talvez eu tenha que odiar essa mulher, porque, nossa, olha o que ele tá falando dela, meu Deus, é uma pessoa que é perturbadora, né? E aí, minha guerreira, como é que você tá? Nossa, eu tô exausta. Ana, me conta, qual que é essa história? O meu ex basicamente fez eu acreditar que a ex dele era uma bruxa. Sou muito ridículo quando eu falo assim, né? Ela era de Florianópolis, e para quem não conhece, a Florianópolis é uma ilha que tem o formato, dizem que tem o formato, né, no mapa de uma bruxa. Tem uma parada das mulheres de lá terem uma parada mística e nananã. E ela é uma mulher, pense numa mulher maravilhosa, uma mulher incrível, uma mulher assim sensacional. Ele basicamente endeusava ela, só que quando ele ia falar dela para mim, ele colocava sempre nesse lugar de ela é uma deusa maravilhosa, mas ela é uma bruxa. E tem uma coisa mística ali nela, porque ele falava que ela fez ele não esquecer ela. Ela ficava muito na mente dele, assim, mesmo depois deles terem terminado, e que eles tiveram umas brigas e que aquilo mexia muito com ele de um jeito que ele não compreendia direito, que se pá era uma parada um pouco paranormal. E aí, ela tinha uma parada com mariposa que toda vez que ela ia na casa dele, entrava uma mariposa na casa dele. Que também, na cultura popular, também são conhecidas como bruxas. Mariposas bruxas. Quando ele começou a me contar essa história dessa ex, que tava lá, né, no coração dele, que nananã, começou a aparecer mariposa na casa dele. E aí eu ia pra casa dele e tinha uma mariposa no canto da sala. E aí a gente ia pro quarto e aparecia uma mariposa de repente voando no quarto. E ficava uma coisa muito surreal. Porque, tipo assim, de duas uma, né? Ou a parada era paranormal mesmo, ou então a casa dele precisava de uma dedetização muito boa, né? Exatamente. O jovem místico, calma, ele foi longe demais, sabe? E aí o que rolava é que eu ficava muito bolada, assim, com essa menina, porque, cara, eu conheci ela, né, pessoalmente, porque ela estudava no mesmo lugar que eu. Então tinha uma coisa dela ser realmente uma mulher muito incrível. Toda vez que tem alguma mulher que eu sinto que o cara tá me colocando ali de alguma maneira em uma disputa com essa mulher, eu começo a admirar essa mulher assim, tipo, num nível muito alto. Eu viro uma chavinha de, ao invés de eu entrar em disputa com essa mulher, eu admirar pra cacete ela. E eu faço isso com todas as mulheres. É até meio ridículo, porque assim, às vezes uns caras estão meio flertando com alguma menina e me conhecem, e aí a gente começa a ficar, e aí tem essa menina assim por trás, nananã. Cara, eu começo a seguir a menina, eu começo a ver qual é a da menina, e de repente eu tô amiga da menina. Tipo assim, e sinceramente, sabe? Não é uma parada forçada, não é uma parada que, tipo, eu fico lá enchendo o saco. Não, é tipo, cara, dei um like aqui, dei um like ali, a menina me retornou like, de repente já aconteceu de eu estar saindo com a menina. E aí, de repente, tá o cara olhando no meu Instagram, vê eu e a menina juntas no mesmo rolê, e ele fica tipo, o que está acontecendo? E surgiu disso, de uma possível disputa feminina entre mulheres gerada por um cara que eu resolvi subverter e falei, não, eu não vou ficar disputando com essa mulher. Vou lá conhecer ela, vou lá ver o que eu tenho para admirar nela e ia lá e me apaixonava pela mulher. Eu nunca tive ciúmes de ex. A rivalidade feminina era muito plantada
pelo cara que eu tava me relacionando, sabe? Falando não faz sentido, mas nas minúcias é exatamente isso que acontece. Sim. 2018, 2019, comecei a namorar um cara e a ex dele era o tabu da nossa relação, assim, ela era um fantasma mesmo, ela era um nome que não podia ser mencionado. Porque ele não trazia uma transparência em relação a ela, assim, ele tinha muita dificuldade de falar dela, ele tinha muitas questões com ela, e eu parei de perguntar também, porque eu sentia que eles ficavam incomodados. Ela ligava, ele virava a tela do celular para baixo para eu não ver que era ela. Ele recebia uma mensagem e ia responder no banheiro. Uma vez ela ligou, ele ficou 2 horas conversando com ela na minha varanda. E eu comecei a tipo, gente, mas o que tá acontecendo, sabe? E toda vez que eu perguntava, que eu trazia o assunto, ele falava, você não vai entender. Você não vai entender, você não vai entender. Ele sempre me colocou muito isso em todos os âmbitos da relação, como se eu não entendesse sobre relacionamentos e ele fosse o alecrim dourado experiente. De alguma forma, ele tentava me aproximar dela, meio que me comparando com ela, falando que a gente tinha muitas coisas em comum, para internamente ele falar, olha, não estou fazendo a rivalidade feminina, sabe? Então, assim, acontecia alguma coisa, ele falava, fulana também aconteceu isso com ela. E até aí, ok, tudo bem. Só que aí começou a me incomodar porque as minhas questões ele só validava através de uma história que a fulana também tinha passado. Então, assim, meu pai fez tal coisa. Mas o pai da fulana também fazia isso. Eu sofri tal coisa. Mas a fulana também sofreu isso. E eu comecei a ficar extremamente puta com a presença de fulana no nosso relacionamento. Porque, assim, cara, mas sabe, como é que eu vou lidar com isso? Que coisa estranha. Será que é ciúmes meu? Será que ele me coloca contra ela? Tipo, o que tá acontecendo? Eu sempre muito confusa, assim. Ficava doidão, assim, nas festas. Aí, 4 da manhã, eu soltava uma informação sobre fulana. Fulana vai morar na China. E eu ficava... Você quer que eu faça o quê com essa informação, sabe? Sempre foi um lugar muito confuso, muito confuso, muito confuso mesmo pra mim. Eu ficava incomodada. Quando eu trazia o incômodo, ele falava, nossa, você tá viajando. Mas a fulana tava sempre ali, sabe? Sempre ali. Acabei o relacionamento, comecei um relacionamento com uma outra pessoa. E essa outra pessoa falava da ex com um carinho tão especial, assim, que não abria brecha para ciúmes, sabe? Era um lugar que, assim, ele tinha as frustrações dele com o término, assim como todos nós temos nossas frustrações, mas ele carregava um carinho tão grande da ex dele que eu queria ser amiga dela, sabe? Que ela era maravilhosa, assim, da forma que ele falava. E eu sentia que ela era tão importante para ele, e eu queria ver ele bem, que não tinha problema ele falar dela, ele falar com ela, sabe? Não era meu aquilo. Aí ele fez aniversário, até me contou, a fulana me ligou e a gente ficou um tempão falando no telefone, e eu não senti ciúmes, não senti incômodo, não senti nada. Eu falei, que bom que vocês conversaram, estava precisando, né? E aí eu fui meio que voltando atrás e pensando, gente, eu não sentia ciúmes da ex-1, sabe? Da história 1. Eu nunca senti ciúmes dela. Na verdade, ele que me colocava numa posição de me validar através dela e me colocar contra ela. Porque o que acontecia também, Ana, é que quando a gente começava a brigar, ele me chamava do nome dela. Você acredita nisso? Jesus. Gente! Ele me chamava do nome dela sem querer. Falando, viu? Quando você faz isso, você me desperta a raiva que eu tinha dela. E aí a gente brigava muito, e olha o que eu fiz, eu te chamei do nome dela. E sabe, aquele lugar muito estranho que ele me comparava a ela, me afastava dela, e aí eu concluí que ele fazia isso porque se eu um dia falasse assim, ô fulana, tudo bem, bora falar sobre o ciclano? Ele tava frito, entendeu? Ele tava frito. E a gente ia ficar horas ali tricotando, descendo o cacete nele. Então, assim, era a forma dele que ele encontrou para não incitar uma rivalidade feminina, mas ao mesmo tempo não aproximar. Não me aproximar dela. E uma coisa que eu fiquei pensando é porque esse ex da bruxa, ele me agrediu e depois toquei esse processo na justiça, denunciei, nananã. No dia que eu fui para o julgamento, ele foi de mãos dadas com a atual dele, na época, para dentro do fórum. E aí, nesse dia, eu fiquei pensando, eu acho que dessa vez eu sou a bruxa. Porque ele deve ter falado alguma coisa ali para ela, para convencer ela de ir com ele para o fórum de mãos dadas, numa denúncia de agressão.
Então eu tava tentando me desapegar um pouco dessa pessoa e dessas lembranças, né? E aí o que que acontecia? Todas as mariposas do mundo entravam na minha casa nesse período. Eram umas coincidências que eu já, sei lá, pessoas místicas que tenham algo para me iluminar, me digam, mandem mensagens. Mas, tipo assim, aconteceu alguma movimentação no caso, tipo, de eu abrir o site e olhar, tipo, foi entregue alguma solicitação para ele comparecer no tribunal, aí aparecia a data tal, vai ser entregue tal dia. No mesmo dia aparecia uma mariposa. E a ex dele, que entrou de mãos dadas com ele, veio falar comigo 1 ano depois. E confirmado, eu era bruxa. Eu fui a bruxa. Exatamente, ela falou exatamente pra mim que, tipo, ele contou a história do ponto de vista dele e que depois que ela passou por outras situações com ele, ela entendeu que aquilo lá era a maneira dele de lidar com as ex, e que era a maneira dele de se relacionar e que, cara, nada mudou. E eu acho que esse pensamento é muito poderoso, assim. Toda vez que você vê seu parceiro falando mal de uma ex, você vai ser a ex dele um dia, sabe? Então, assim, é realmente prestar atenção nisso. O meu ex, ele me pinta de louca até hoje pra todo mundo, assim como ele fazia com a ex dele pra mim. Então, assim, eu sou louca? Então tá, então eu sou louca. Vamos ver a Então louca. vamos nessa. Tá tudo Sou bruxa, sou bruxa, então Sou vamos lá. bruxa, então fechem suas janelas, porque as mariposas, elas vão entrar. Vão entrar, vão causar aí na tua paciência. Oi, eu já fui você e é doido isso, né? Eu não sei suas bagagens, seus traumas, mas eu sei como é estar nessa posição que você tá agora. Parece tudo lindo, palavras malditas que se encaixam, mas uma hora desmorona. E eu te escrevo para esses momentos de angústia. Eu te desejo força, paciência e rede de apoio. É que eu queria ter te avisado, mas é louco como a gente não sabe lidar com esse tipo de invasão. Agora parece um vínculo eterno e de alguma forma eu sinto muito. Eu sinto de verdade, porque eu já fui você. Assim como agora eu sou adiante de mim e parece que eu sinto como ela também. Hoje eu sei a importância de romper com esse babaca. A nossa amizade e compreensão vira chancela pra ele ser escroto com outras. E eu queria ter tido a coragem antes. Mas o antes veio depois e eu sinto muito. É que eu já fui você e eu queria que você soubesse disso. E eu queria que todas soubessem que vocês todas podem ser eu. E eu posso um dia ser vocês. E é isso que une a gente. Simplesmente ser.